Olá, sejam bem-vindos ao nosso estudo da Constituição de Fé do Westminster. Nós vamos trabalhar hoje o capítulo 1º, a seção 1ª da CFW, a Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil, da Igreja Presbiteriana no mundo, né? Nós vamos trabalhar a Constituição de Fé de Westminster. Esse é um curso promovido pela Federação de Mocidades da Igreja Presbiteriana do Brasil, no Presbitério Chapada Diamantina, presbitério onde eu sou ministro da Palavra e dos Sacramentos, ok? Muito bem, nós vamos, nesse momento, orar, pedir a Deus graça, misericórdia a nós, para que nós possamos, de fato, aprender um pouco sobre as doutrinas da graça do nosso bom Deus. Vou pedir ao Otávio. Otávio, você ora, Otávio? Claro, vou fazer a oração. Senhor Deus, eterno Pai, Senhor Pai, te pedimos que o Senhor conduza, Senhor, esse momento, que o Senhor abençoe a vida do pastor João, que vem orientando os irmãos aqui da Presbiteriana, entre outros irmãos de outras igrejas que estão interessados, Pai, em conhecer mais um pouco da história de uma das tuas igrejas que foi plantada no mundo, e compreender melhor, Pai, as doutrinas, Senhor, dessa igreja, e que acreditamos, Pai, que são doutrinas que estão estabelecidas nas Escrituras, Senhor, que são a Tua palavra. Te peço, Pai, que venha a nos iluminar, Senhor, com o Teu conhecimento, com informações que venham nos melhorar, Pai, como melhorar a ter maior santidade, Senhor, a compreender melhor a Tua palavra, que venhamos nos fortalecer, Senhor, nos Teus ensinos, e que esse estudo seja muito frutífero, Senhor, para todos que participarem, e também aqueles que eventualmente possam estar assistindo nas gravações. Senhor, eu te peço que hoje essa aula seja mais uma aula, Senhor, abençoada, que o Senhor esteja conosco, Senhor, e orientando o nosso pastor, que é o pastor João, na condução dessa aula, Senhor Pai. Amém. Amém, graças a Deus, ok? Nós vamos... Amém. Eu vou compartilhar minha tela aqui, viu, gente? Deixa eu só ajeitar aqui a nossa ferramenta aqui. Deixa eu ver como é que tá. Pronto, colocar aqui. Colocar aqui, pronto. Agora deixa eu voltar lá para compartilhar. Deixa eu compartilhar aqui, tá? Muito bem. Alexandre, seja bem-vindo, viu, Alexandre? Ok, vocês veem a nossa projeção? Eu consigo ver aqui, pastor. Sim, tudo bem, estou vendo aqui. Muito bem. Nós vamos trabalhar a Constituição de Fé do Westminster, nós vamos trabalhar... Opa, alguém levantou a mão. Alexandre Santos. Quem levantou a mão, gente? Não, o Alexandre só pediu para repetir o que o senhor falou para ele, que acho que na hora ele estava com o microfone e não estava muito bem. Ok, boa noite, irmão Alexandre, seja bem-vindo. Gente, eu não consigo ver, tá? O que vocês comentam, o que vocês falam, tá? Porque eu não tenho retorno aqui, eu só vejo a minha tela projetada, tá? Muito bem, nós vamos trabalhar hoje a Constituição de Fé do Westminster. Vamos iniciar, de fato, agora no estudo da Constituição de Fé, né, diretamente. E nós vamos trabalhar o capítulo 1, seção 1ª, como vocês pediram para a gente abordar proposição por proposição, ou sessão por sessão, naquela votação que eu coloquei lá no nosso grupo. Então, nós vamos trabalhar, vamos proceder dessa maneira, sessão por sessão, ou seja, haverá aulas que nós vamos colocar 2 sessões, né? Não vai passar disso. Hoje nós vamos trabalhar só uma sessão,
Próxima aula a gente trabalha ou uma sessão ou 2 sessões, a depender da nossa necessidade nessa ocasião, para compreender o assunto desenvolvido a cada sessão da Constituição de Fé de Westminster, né? Seção primeira, parágrafo 1º, capítulo 1º, seção primeira diz: ainda que a luz da natureza e as obras da criação e da providência, de tal modo manifestem a bondade, a sabedoria e o poder de Deus, que os homens ficam inexcusáveis, contudo não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e da sua vontade necessário para a salvação. Por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade. E depois, para a melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e malícia de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer e escrever toda. Isso torna indispensável a Sagrada Escritura, tendo cessado aqueles antigos modos de Deus revelar a sua vontade ao seu povo. Ok? Muito bem. Então, essa é a declaração da igreja, a igreja crê nisso, a igreja sustenta isso. Essa primeira sessão eu chamo da sessão que é a sessão de toda a abertura de tudo que é desenvolvido, é todo o desdobramento daquilo que nós vamos ver nas sessões posteriores, é resultado dessa declaração aqui. Essa declaração é uma declaração muito importante, ela vai trabalhar a teologia da revelação, ela trabalha a teologia da revelação para nós, e esse é o tema da nossa aula de hoje. Estamos diante de uma grande declaração de fé. Chama-nos a atenção o fato de que a Confissão de Fé de Westminster, por exemplo, ela não começa a sua declaração doutrinária com estudos sobre o ser de Deus. A Confissão de Fé ela não começa tratando como fazem as obras sistemáticas da teologia sistemática. Você pegar, por exemplo, Berkhoff começa a analisar sobre o ser de Deus. Você pega, aqui nesse caso aqui, o Morphy Smith, ele também vai dar uma pincelada no ser de Deus, mas ele começa já a priori com a doutrina da revelação. Aqui, por que isso é assim na Confissão de Fé de Westminster, né? Qual a razão dos teólogos puritanos iniciarem sua confessionalidade com o ser de Deus, né? Por que eles não começam dessa maneira? As teologias sistemáticas de nossos dias começam com essa noção de um primeiro plano. Primeiro eu falo sobre o ser de Deus, a pessoa de Deus, seus atributos, depois eu vou falar da revelação. Mas a nossa Confissão de Fé caminha numa direção contrária. Ela não segue esse caminho, ela não vai partilhar por esse caminho, ela não tem esse propósito. Isso é importante aqui, nós vamos ver aqui, né? A resposta para essa proposição, né, está no fato de que nós não podemos conhecer a Deus sem que primeiro ele se revele a nós. Então eu só posso conhecer a Deus sem que só se ele permitir se revelar a nós. E é de fundamental importância reconhecermos que o estudo da teologia não é, em primeiro plano, o estudo do ser de Deus, mas é o estudo da sua revelação. Ou como bem coloca Gordon Clark, no seu clássico livro, Em Defesa da Teologia, ele diz: a Escritura fala-nos de Deus, por isso deveríamos estudá-la. Essa é a razão principal pela qual devemos sempre estudar a Bíblia. Ou seja, a Bíblia é a fonte de todo o nosso conhecimento sobre Deus. Entendendo isso, os puritanos, eles começam a Confissão de Fé de Westminster tratando da doutrina da Escritura Sagrada, da Palavra de Deus, da Palavra do Senhor. A Bíblia, em sua totalidade, fala-nos de um ser soberano, governador de todas as coisas, e isso é pressuposto por todos aqueles que acreditam ser a Bíblia uma fonte confiável da verdade. O que podemos aprender desta primeira sessão da Confissão de Fé de Westminster? O que é que nós podemos aprender disso, né? Isso é importante para nós. Mas antes de a gente entrar propriamente no assunto, alguma pergunta nessa primeira fala introdutória nossa? Não, pastor, vou esperar você desenvolver um pouco mais aí. Ok. Vamos lá. Revelação geral. A primeira questão a ser entendida deve ser o conceito fundamental do que vem a ser revelação. O que é revelação? James Allen Parker, o saudoso Parker, nos apresenta o seguinte conceito, mostrando que o termo procede do latim, que significa revelare,
que significa tirar o véu, ou descobrir. Este é o conceito mais básico que podemos ter a respeito do vocábulo revelação. Mas o que é revelação geral, né? Você tem dois aspectos da revelação: revelação geral e revelação especial. Nós podemos apresentar a questão da revelação sob a seguinte definição: como aquela forma de Deus se revelar por meio das coisas que foram criadas. Então, esta revelação geral é que Deus se dá a conhecer pelas coisas que foram criadas. A revelação geral, ela tem dois aspectos importantes. O primeiro é a revelação geral imediata e o segundo, a revelação geral mediada. Aqui a Constituição de Fé do Westminster começa a sua declaração em termos interessantes e bastante importantes. Ela diz assim: ainda que a luz da natureza no homem, ainda que a luz da natureza de Deus no homem, ou seja, ainda que a luz da natureza. Aqui a Constituição de Fé, ela começa com a teologia natural, ela parte da ideia da teologia natural. Há uma revelação na criação, ainda que a luz da natureza. Mas o Catecismo Maior de Westminster, ele vai trabalhar para nós sobre essa questão, dizendo a luz da revelação no homem, a luz da natureza no homem. Então, não é apenas a revelação natural que eu tenho que olhar e contemplar e ver o ser divino, mas aquilo que ele comunica diretamente ao homem através de uma revelação imediata. Este aspecto da revelação de Deus diz a respeito daquela revelação que Deus faz de si mesmo ao homem, sem precisar usar meios para fazê-lo. Por exemplo, quando a lei de Deus foi implantada no coração do homem, de todos os homens, conforme nós aprendemos na Escritura Sagrada. Abra, por exemplo, o texto de Romanos, capítulo 2, versos 14 a 16. Pegue a sua Bíblia e veja o que sua Bíblia ensina sobre esse aspecto de Romanos, capítulo número 2, versículos de 14 a 16. Assim diz a palavra da verdade e o evangelho da nossa salvação. Diz assim para nós: olha, pois sou devedor tanto a gregos quanto a desculpem, eu estou no capítulo 1. Capítulo 2, versos 14 até o verso 16. Verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmo, estes mostram a norma da lei gravada em seus corações, testemunhando também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando, defendendo-se, do dia em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu evangelho. Veja, a expressão que aparece aqui, duas ideias são colocadas, né? Que a lei é gravada no coração do homem, e essa lei, ela vem a implantar na consciência humana. Ok, alguém... Fabiano, o microfone está aberto, irmão. Ok, então vamos continuar aqui. Aqui, observe que a expressão norma da lei gravada no coração. A palavra norma no grego é a palavra ergon. Essa palavra ergon, ela significa trabalho, energia, né? O trabalho da lei. Veja, o trabalho da lei gravado no coração do indivíduo. É a lei que trabalha, é a lei que opera, é a lei que está operando no coração dos homens. E aí é interessante, porque você vai ter aquele conceito na teologia da aliança, que é a chamada pacto de obras. O pacto de obras é essa revelação divina que é colocada no homem, essa lei que é colocada neste homem, de fato, para que ele, de fato, caminhe, né? E seja julgado, a sua consciência ela seja acusada ou defendida de acordo com esse trabalho da lei, a norma da lei, né? A norma da lei, né? A norma da lei, o ergon, o trabalho da lei. A segunda palavra que aparece no texto é a palavra gravada. Essa palavra gravada, a palavra grafton na língua grega, significa esculpir, registrar, entalhar. A obra da lei foi esculpida ou trabalhada ou talhada em nossos corações. Isso nós chamamos de revelação geral imediata. Por quê? Porque Deus, ele de maneira graciosa, de maneira soberana, coloca a lei no coração de todos os indivíduos e eles
vão agir de acordo com a revelação dessa lei dada no seu coração. Ora acusando, ora defendendo-se, porém nunca sendo ausente desta lei. Ou aquilo que a gente vai aprender em apologética ou em cosmovisão de teorreferência. Na perspectiva da teorreferência eu vou agir teorreferentemente em relação a Deus de maneira positiva ou teorreferentemente de maneira negativa. Ou seja, sendo um cristão ou um crente em Deus, ou sendo um ateu, tentando negar aquilo que está na lei de Deus. Por isso que Paulo vai dizer que os homens tentam sufocar a verdade de Deus, né? Transformando ela em mentira. Porque eles não conseguem agora dialogar com a lei implantada no seu coração, porque ela começa a acusar os seus pecados. Esse conceito que a teologia reformada vai chamar de revelação geral imediata. Então, essa luz da natureza, que a Confissão de Fé menciona para nós, diz respeito a essa revelação imediata no coração do indivíduo. Alguém levantou a mão? Sim, pastor. Essa lei gravada no coração que, digamos, nos acusa, né, tanto ímpios como cristãos, ela seria poderia ser chamada popularmente como aquele peso na consciência que a gente tem quando pratica alguma impiedade, ou seria outra coisa? Não, o texto deixa claro para nós que os pagãos, os gentios, eles revelam a norma da lei, de que maneira? Acusando ou defendendo-se a sua consciência. Então, a lei, ela está ali para suscitar essa consciência, ferir a consciência. A lei, ela é usada para ferir a consciência do indivíduo. Então, nesse sentido, sim, esse é o caso. No caso do cristão, quando ele agora é regenerado, ele agora, como um homem regenerado, a lei está no coração dele, mas há um outro auxílio adicional que colocaram, que é a ação do Espírito Santo na vida dele. Então, o Espírito Santo vai mostrar para ele que ele pecou, que ele errou, além da consciência ferida pela lei. Ok? Alguém levantou a mão. Então, essa lei, pastor, aí é a lei de Deus. É a lei moral de Deus. É a lei moral de Deus. O nomos de Deus. É, a lei moral de Deus colocada no coração do homem. Ela não é, quando Adão é criado, a lei não estava externalizada no sentido de os 10 mandamentos, né? Mas ela já existia porque era a obediência moral a Deus. A lei moral é a obediência perene a Deus. Ela já estava implantada no coração deste homem e já havia uma externalização dessa lei quando Deus disse, não coma deste fruto. Então, o princípio está ali estabelecido de maneira muito clara para nós, dentro do pacto de obras, né? Alguém levantou a mão. O senhor falou agora de Adão, então a vergonha que Adão e Eva tiveram ali logo que comeram o fruto, seria esse confronto com a lei que já estava no coração deles? Isso, exato. A lei estava ali acusando-lhes. Ok? Alguém levantou a mão também. Abre o microfone. Sim. Desculpe. Eu vou, não sei se eu posso ir um pouquinho mais aqui, assim, mais um pouquinho à frente, porque, assim, os detentores da hermenêutica dispensacionalista, eles vão negar que Gênesis 2, 15 a 17 seja um pacto. Ele não sabe disso. Né? Sim. Pronto. Então, veja. Então, agora, esse argumento de que Gênesis 2, 15 a 17 não é um pacto, ele vai cair diante desse argumento que você acabou de expor aí. Sim, exato. Não é verdade? Sim. Há uma lei que regula esse indivíduo, essa lei. E aí entra o problema para o dispensacionalismo aí, né? Que ele vai pegar a lei, né? A lei e vai colocar lá na frente, né? Aqui Adão é o estado de consciência, de inocência. Sim. Quando ela não cai, entra o estado de consciência e lá na frente que vai aparecer a lei. Né? Uhum, Na teologia da aliança vai dizer, não, a lei já estava lá, esculpida no coração de Adão. Adão já respondia positivamente ou negativamente a essa lei, tanto é que ele respondeu de maneira negativa, porque a lei veio externalizada num pacto de obediência, ou seja, no pacto de obras. Você não pode comer. É claro que lá em Oséias também vai dizer que
eles transgrediram a aliança como Adão ou como em Adão, né? Então, essa também é um outro ponto que você vai ter lá. O Antigo Testamento vai também reportar-se a que há, de fato, um pacto no Éden. Então, você não tem como ser dispensacionalista quando você descobre a teologia da aliança, né? Quando você percebe as implicações disso, né? Isso, perfeito. Ok? Muito bem, vamos seguir aqui? Então, vamos lá. O que a gente tem aqui? A gente tem aqui, entendeu esse conceito muito claro, né? Esse conceito é muito claro na Escritura, da lei esculpida, que a gente vai chamar de revelação geral imediata, ok? E a gente segue agora para um outro ponto importante. Vamos ver esse gráfico aqui. Esse gráfico eu tomei do livro Verdades Essenciais, Verdades Essenciais, do Sproul, né? Caderninho que ele tem, muito bom, Verdades Essenciais. Uma coleção que ele tem, muito boa da cultura cristã. E aí tem esse gráfico aqui, tá? Veja bem, a revelação geral imediata. Deus implanta nos seres humanos um senso inato de si mesmo. Ou seja, imagine que esse senso inato aqui, de fato, é o senso inato, que é a lei de Deus, é implantada no coração desse indivíduo, dos seres humanos. Calvino vai chamar isso de semente da religião ou senso da divindade, sensus divinitatus. A teologia vai falar dessa maneira, né? E nós, inquestionavelmente, afirmamos, diz Calvino, que os homens têm em si mesmos um certo senso da divindade. E isto por um instinto natural, Deus, no mesmo doutor, todos os homens, com um certo conhecimento de sua divindade, cuja memória ele constantemente renova e ocasionalmente amplia. Ou seja, Calvino, ele entendia que o ser humano, ele tinha a imago Dei, e essa imago Dei era a lei implantada nesse indivíduo. Ele não é meramente a imagem de Deus, mas ele é alguém que foi criado para responder positivamente ou negativamente a Deus, de acordo com a revelação que ele apresenta. Então, você tem a revelação de Deus. Por quê? E aí é uma tarefa muito importante para nós, pregadores, professores, alunos, membros de igreja, na hora da evangelização. Você sabe que o problema do indivíduo não é um problema de conhecimento de Deus, né? Ele sabe que Deus existe. O problema é a rebeldia desse coração quando ele é confrontado pela revelação. Entendeu? Porque ele já tem uma revelação, geral, imediata no coração dele. Ele já tem essa revelação lá. A lei já está colocada lá. Então, o que você vai fazer com a lei, e aí, nesse sentido, o evangelho apresentado agora, é ativar, por assim dizer, o BIP, né, dessa lei implantada no coração do homem, quando você começa a confrontar ele com a palavra. E aí o homem natural, ele vai querer fazer o que Paulo vai dizer lá em Romanos 1, ele vai querer sufocar a voz do evangelho, não, vai querer sufocar a lei de Deus, a palavra de Deus, para não ouvir a voz do evangelho. Né? E é interessante. O Henry Bunnigan, né, na obra dele aqui, nessa obra aqui, o Decades, ele vai falar exatamente essa ideia de que, de fato, a lei e o evangelho, eles trabalham operando no indivíduo. A lei que está implantada denuncia o seu pecado e a lei pregada denuncia o pecado. E o evangelho oferece a graça e o perdão. Né? Então é importante esse ponto da revelação geral imediata. Alguém levantou a mão? Eu, pastor. Fala, pastor Raimundo. Rapaz, isso é um bocado sério, né? Sim. Um bocado sério. Porque, assim, eu estava pensando nisso exatamente ontem. Você está mostrando a uma pessoa, certo, a verdade das Escrituras. Isso. Certo? Exato. A pessoa, ela rejeita a verdade das Escrituras com argumentos humanos. Sim. Certo? Ela começa, vou usar uma expressão aqui um pouco grosseira, ela começa a dar coice na verdade. Sim. Ela não quer ouvir a verdade, ela arruma argumentos para sufocar a verdade, que ela sabe que é a verdade. Sim.
Mas como ela não quer ouvir aquela verdade, no sentido de que o egoísmo dela não quer deixar o braço torcer pela verdade de Deus, então ela vai procurar, de alguma forma, Sufocar a verdade. enfocar a verdade. É. Até desfazer no argumento da pessoa que está mostrando a ela a Conversando. verdade. Exato. Aconteceu muito isso. Então, deu para entender que o conceito é esse, né? O conceito é o senso divinitatis, implantado no coração do indivíduo. Veja, a gente até agora, veja o quanto a gente aprendeu de teologia só analisando aquela frase, a luz da natureza no homem. Né? A gente aprendeu muito agora, a gente aprendeu muita coisa agora, assim, uma única frase que a Conselho de Fé coloca para nós. Um outro detalhe importante é que agora você vai ter a revelação geral imediata, mas ela é uma revelação direta de Deus, sem meios ao homem, por isso se chama a revelação de Deus imediata, né? Isso implica no fato de que ninguém nasce ateu neste mundo criado, pois todos os homens nascem com o senso de Deus implantado dentro deles. E mais, que isso, o homem é um ser moral, porque a lei foi colocada em seu coração. Então, veja, o ateísmo, ele só existe de maneira filosófica, mas o homem em si mesmo, ele não é ateu. Ele nasce com o senso da divindade. Aí, por que o ateu ele é filosoficamente argumentativo? Porque ele faz isso que o irmão Raimundo colocou, o pastor Raimundo colocou aqui pra gente. Ele vai querer sufocar a lei de Deus no coração dele para não ouvir o evangelho. É muito interessante. Vamos lá. O outro ponto aqui, a revelação geral imediata agora. Agora nós chegamos, ainda a Confissão de Fé também nos diz o seguinte: e as obras da criação e da providência de tal modo manifestam a bondade e a sabedoria e o poder de Deus. Nós vimos a luz da natureza, e agora vamos ver as obras da criação e da providência revelam alguma coisa sobre Deus. Revelam o quê? Bondade, sabedoria e o poder de Deus. Nós vamos analisar isso agora. Isso nós vamos chamar de revelação geral mediada. Veja, nós podemos definir a revelação geral mediada como o fato de que Deus dá-se a conhecer por meio das coisas que foram criadas. No primeiro caso, ele se dá a conhecer de maneira direta ao homem através da lei implantada no coração dele. Né? Mas aqui agora as coisas criadas apresentam a Deus. O saudoso Paulo Anglada, no seu livro Sola Escritura, ele nos lembra que o universo físico é uma pregação. Ao declarar isso, ele tem em mente os textos das Escrituras Sagradas do Salmo 19. Veja lá, a Bíblia Sagrada no Salmo 19, versos de 1 a 4. O Salmo 19, de 1 a 4, vai dizer assim para nós. Olha o que diz a palavra do Senhor e o Evangelho da sua salvação. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, não há palavras, nem deles se ouve som nenhum. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até o fim do mundo. Aí pôs uma tenda ao sol. Veja, você nota nesse texto que a declaração do poeta é dizer que Deus se revela nas coisas criadas. As coisas criadas falam de Deus, proclamam a Deus, né? Anunciam, a palavra merihafat, na língua hebraica, tem a ver com a ideia de contar, de narrar, de colocar as claras. Essa ideia que acontece no processo revelacional. Muito bem. A revelação geral imediata também, Paulo vai ecoar esta mesma tônica do Salmo 19 sobre a revelação geral de Deus também na criação, lá em Romanos 1. Agora vai até Romanos 1. Agora Paulo ele repete a ideia de Salmo 19 em Romanos 1. Abrindo a Bíblia aqui em Romanos 1, nós vamos descobrir uma coisa interessantíssima aqui. Versículos 18 a 20. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perfeição dos homens, que detém a verdade pela injustiça, sufoca a verdade pela injustiça, que a gente falou agora. Porquanto que de Deus se pode conhecer o que é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis.
Aqui nós temos o seguinte, o que nós temos? Nós temos a criação. O que é que a criação faz? A criação, ela revela Deus, mas de que maneira? Revela, primeiro, a sua bondade, revela a sua sabedoria e revela o seu poder. Ou seja, a criação, ela revela os atributos divinos. Então, a revelação, e aí a gente aprende que a criação, ela é revelacional. No tempo passado, os teólogos liberais diziam que a criação era um texto confessional, né? É um texto que fala de como o mundo foi criado, uma cosmogonia meramente de um povo. Mas você vê aqui que o texto bíblico de Paulo e o texto do Antigo Testamento também fala que a criação ela é revelacional, ela revela a Deus em um nível interessante de uma revelação mediada. Eu olho para a criação, eu enxergo o Criador. Eu olho para a criação, eu enxergo alguém que criou todo o universo. Ok? Então, esse é um ponto interessante a ser bem destacável aqui. Então, essa revelação geral, os atributos de Deus são manifestados nesse aspecto da revelação geral. A bondade de Deus, a sabedoria e o poder. Isso implica que toda a criação que vemos mostra-nos Deus nessas três facetas. Ele é bom porque decidiu criar-nos, ele é sábio porque nos trouxe a existência, e ele é poderoso porque do nada criou todo o universo que nós conhecemos. Essas três ideias são também afirmadas na Confissão de Fé de Westminster, quando diz que Deus ele se revela nas obras de criação da providência, e essas obras da criação da providência manifestam a bondade, a sabedoria e o poder de Deus. Nesse aspecto, a Confissão de Fé está reverberando o ensino da Escritura, o que a Bíblia diz, o que a Bíblia coloca, o que a Bíblia apresenta para nós. Agora, nós entramos em outro ponto, a revelação geral e o conhecimento redentivo, né? Aqui, na revelação geral, o homem não tem um conhecimento redentivo. Ele conhece Deus como Criador, mas ele não conhece Deus como Redentor. Ou seja, ele não é salvo porque contempla o que ele vê as obras da criação. Na década de 80, saiu um livro, eu acho que o pastor Raimundo deve ter lido esse livro, né, do tempo que foi batista, Fator Melquisedeque. Sim, conheço. Conhece, né? Conheço. Eu li esse livro, eu era membro de igreja, né? Isso, exatamente, como eu. Fator Melquisedeque. Nesse livro, o autor se propõe a mostrar que Deus fala em todas as culturas. E que em todas as culturas, Deus ele comunica a salvação ao indivíduo, em ele contemplar as estrelas, em ele olhar para as árvores, essas besteiras, né? Então, o livro, ele quer mostrar que Deus ele comunica-se salvadoramente através das coisas criadas. Não, a Bíblia não diz isso. Isso é negar a Escritura. Isso é negar a palavra de Deus, né? Então, esse é um ponto importante. Aqui, o que a gente tem aqui? Ele não é salvo pelas obras da criação e da providência. A Confissão de Fé de Westminster, de maneira enfática, diz o seguinte, que os homens ficam o quê? Inexcusáveis. Ou, como diz uma tradução atual, indesculpáveis. Contudo, não são suficientes para dar aquele conhecimento de Deus e de sua vontade necessária para a salvação. Ou seja, a revelação que Deus dá a nós na criação, ela é suficiente para nos condenar, mas ela não é suficiente para nos salvar. Alguém levantou a mão. Poxa vida, pastor, que coisa, né? Que coisa maravilhosa. Olha, pastor, eu acreditava piamente nesse livro. Esse livro. Aliás, depois que eu fui para a Igreja Reformada, alguns livros eu simplesmente descartou, né? Chute, né? Veja bem, até algum pouco tempo atrás, eu acreditava piamente que uma pessoa era salva porque ela ouviu o testemunho de outra pessoa. Entendi. Certo?
Isso, Não testemunho no sentido de pregação, mas um testemunho da pessoa falar, né? isso, exatamente. Exatamente. Não há salvação à revelia das Escrituras. Sim, sim. Nossa, isso mexeu comigo, assim, nesses últimos 3 anos. E uma coisa que eu vim aprendendo há mais de 30. Hein, pastor? Você vê como a teologia reformada faz. Ela pega as nossas velhas convicções, mostra o quanto elas são antibíblicas e o quanto elas são meramente tradições humanas. Perfeitamente. Né? E o quanto a Escritura é suficiente. Veja, não fica uma lacuna, não existe uma lacuna. Quando você olha para essas coisas assim, ó, isso aqui não presta. Você não fica procurando alguma coisa para substituir, né? É maravilhoso isso. O que a Escritura diz, o que a Escritura ensina, né? Nossa, mas olha, eu vou dizer para você, você tira um fardo de 500 quilos das costas. Sem sombra de dúvidas. Quando você descobre certas verdades, você tira um fardo de 500 quilos das suas costas. Você consegue perceber claramente a pessoa de Deus se revelando a você por meio das Escrituras de uma forma simples. Isso. Você sabe? Sem nenhum tipo de argumentação humana, sem nenhum tipo de engano, de fraude. Deus se revela nas Escrituras, rapaz. Que coisa espetacular. Verdade. Oh, que maravilha. Né? Amém. Outra pessoa levantou a mão, quem foi? Foi eu, pastor. Que, inclusive, esse complemento que a confissão de fé traz aqui, também está aqui na continuação do texto de Romanos, que só havia citado aqui posteriormente, né? Que esses homens que, mesmo Deus sendo revelado na criação, mas que detém a justiça de Deus por sua própria injustiça, se torna inculpável, ou seja, a criação de Deus, mostrando a glória de Deus, mostrando a lei de Deus, né? E o homem rejeitando essa lei, ele se torna culpado, e o fato de, eventualmente, alguma religião, algum povo adorar a lua, adorar o sol, isso não está dizendo que ele está adorando a Deus, muito pelo contrário, né? Ele está cometendo um erro aí. Trocando a criatura, trocando o Criador no lugar da criatura. Isso, exatamente. Você pega a criatura e coloca no lugar de Deus. É isso que Paulo vai dizer nos versículos posteriores desse capítulo, né? Vai dizer que as pessoas substituíram Deus pelas coisas corruptíveis, perecíveis, com imagens de animais, quadrúpedos e répteis. Ele está falando da idolatria. E aí depois ele leva para a promiscuidade. Idolatria me leva para a promiscuidade. Então todo o processo que você vê na revelação é exatamente isso. Isso que você falou de fato, acho que é o eixo fundamental do entendimento, né? Veja, nós não seremos condenados, o homem não é condenado porque não ouviu o evangelho. Não é isso. Ele é condenado porque ele teve a revelação divina e ele, mesmo assim, ele rejeita essa revelação divina. Ele sufoca. Né? Então, o evangelho, a pregação Deus vai salvar o aborígene que nunca ouviu o evangelho, não. Ele teve a revelação divina, a revelação da criação. Se Deus quisesse que fulano fosse salvo, ele mandaria um pregador para lá. Aliás, Jesus vai dizer isso, né? Jesus vai dizer assim, olha, ainda se Deus quisesse que Betsaida ou Corezinha estivesse em pé, mandaria alguém para falar a eles. Isso que eu ia perguntar agora, né? Que eu já vi em vários lugares, né? Comumente eu vejo essa noção de que alguns serão salvos pela ignorância, né? Eu não sei exatamente de onde que vem essa doutrina, mas de que, por exemplo, um povo indígena ou alguma pessoa que foi ignorante e não conheceu a Deus, ele eventualmente seria salvo, tipo assim, Deus iria compensar os pecados dele a partir da ignorância dessa pessoa. Pois é. Não há base bíblica para isso, não, né? Não tem base bíblica. A escritura é clara, né? E é a pregação do evangelho e só a pregação do evangelho. Não há outro caminho.
Exatamente. Isso aumenta a responsabilidade da igreja, né, de pregar o evangelho. E eu acho que essa doutrina, ela acaba sendo uma, como é que eu posso Um dizer? desestímulo. Eu ia dizer uma segunda via, um retorno do arminianismo, né? Porque o arminianismo ele não acredita na eleição, portanto, ele não acredita que Deus prepara alguns para a salvação. A salvação seria um evento, né, que da pessoa escolher eventualmente, a pessoa, digamos, ter sorte de algum pregador ir lá, né, um indígena que seja. Ele teria a sorte de um pregador ir lá e falar a verdade para ele crer. E nesse caso, seria uma forma de o arminiano, na mente dele, compensar Essa ausência. essa ausência, exato. Essa ausência de Deus, né? Entre aspas, né? Essa ausência de Deus para as pessoas. Essa ausência da pregação, da igreja ali. Então, isso, eles acabam criando essa teoria troncha. Nossa, que coisa. Teoria... O pastor... Oi, alguém levantou a mão. A gente pode afirmar, de uma certa forma categórica, que esse pensamento humanista, sobreposto hoje ao Evangelho, ele tem um berço lá no século XVII com o iluminismo filosófico, não? Na verdade, não. O iluminismo filosófico ele começou no século XVIII, né? Século XVII, século XVIII. Século XVII. Sim, século XVIII. Século XVIII. Certamente, não há dúvida, uma dúvida disso. Né? Começa a ser ali. O iluminismo ele começa porque o iluminismo ele tenta remover Deus de todas as esferas e tudo que a igreja ensinou, né? E aí vai dar margem para o racionalismo, né? Que aí, nos meados do século XVIII para o século XIX, nasce o racionalismo, aí no século XX o liberalismo e a desgraça vai embora. Isso. É um problema sério. Tem que pensar essa questão. Mas sim, começou ali, sim. Sem não é possível. Eu quero... Posso ainda falar? Pode sim. Eu estou acompanhando, pastor, aqui via as redes sociais, um rapaz, o nome dele é Fernando Henrique, e ele é egresso da Igreja Cristã do Brasil. Sim. Você sabe que a Igreja Cristã do Brasil, esses últimos 3 anos, tem sofrido uma debandada forte de membros Sim. que têm descoberto o Evangelho, né? Sim. E é impressionante como eu também descobri, não da Igreja Cristã do Brasil só, mas eu descobri também pastores batistas que descobriram a fé reformada e jogaram a capa fora e vieram para a Igreja Reformada, né? Sim. Entendeu? Então, você pensar que durante 110 anos do Brasil, a Igreja Cristã do Brasil, a gente não sabia o que era essa igreja, e agora, no meu ponto de vista, minha forma de ver, Deus está estripando, uso uma palavra assim, muito forte, né? Essa palavra é muito forte. Deus está estripando essa igreja por meio do Evangelho. Porque pregadores reformados, pastores reformados, têm pregado o Evangelho verdadeiro. E aí, essa igreja, com 110 anos de tradição no Brasil, 110 anos, eles não têm agora para onde fugir. E o impressionante é, por exemplo, que o fundador dela é um ex-presbiteriano, né? O fundador dela é um ex-presbiteriano, né? Então, quando descobrem o elo lá atrás, né? Dizem, peraí, por que ele... muitos deles acabaram vindo para a igreja presbiteriana, isso é fato. Deus ele vai fazer um grande movimento nesse sentido, sabe? Eles vão descobrir a fé reformada com muita graça. Sim. Com muita graça. Eles vão aprender o evangelho com a graça de Deus. Para você ter ideia, o meu canal Explicando a Fé Reformada, esse canal aqui, ele existe há mais de 10 anos. De uns dias para cá, ele chegou a 800 inscritos até agora. Olha só, maravilha, hein?
pessoa está descobrindo, está conhecendo, né, o canal e estão gostando do conteúdo. Porque lá eu falo de tudo, né? Falo da teologia reformada, explicando as coisas à luz da teologia reformada, política, falo sobre as doutrinas da Bíblia, da Palavra de Deus, devocional, sermões, curso de grego, curso de hebraico, tem tudo lá. Nessa de 2003, de 2020 para cá, agora em Salvador aqui, uma igreja cristã do Brasil perdeu 100 membros de uma vez só. 100 de uma vez só. Glória a Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, nós temos aqui o seguinte, nós aprendemos sobre a doutrina da revelação redentiva, exatamente porque o conhecimento, a revelação geral não tem conhecimento redentivo, né? Aprendendo Deus só como criador, né? A revelação geral torna o homem mais culpável diante de Deus, e eles ficam indesculpáveis diante de Yahvé, conforme nós lemos em Romanos 1, verso 20. Esse conhecimento não pode promover o conhecimento de Deus como Redentor, apenas mostra-nos Yahvé como Criador de tudo que há. Então, a revelação geral tem esse objetivo, apresentar Deus como Criador de todas as coisas. Seguindo aqui, revelação especial. Veja, a revelação especial de Deus é uma forma de revelação também mediada. Pois ela significa que Deus revelou-se nas páginas das Escrituras. Então, Deus fala comigo através da Bíblia. Então, nesse sentido, a revelação especial também é uma forma mediada de revelação. Ou seja, toda a Bíblia é a revelação de Deus. Na Bíblia, Deus se revela como Criador e como Redentor do homem. Por isso que a gente consegue fazer a interpretação da criação como a fonte de revelação de Deus Criador e da Bíblia como fonte do Deus Redentor, ou seja, o Deus se revelando como Redentor. A Confissão de Fé belga, quando você estuda as Confissões de Fé reformadas, a Confissão de Fé belga, tem um capítulo que vai falar sobre a Escritura, sobre a revelação, e vai falar que Deus usa 2 livros para revelar-se. O livro da criação e o livro da salvação, né? Então, o livro da criação é o que nós chamamos de revelação geral, e o livro da redenção é o que nós chamamos de revelação especial, que é a Bíblia Sagrada. Então, Deus se comunica ao homem desta forma. Ok? Veja a frase que eu vou considerar com vocês da Confissão de Fé do capítulo 1, seção 1. A gente está estudando o capítulo 1, seção 1 da Confissão de Fé. Por isso foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos, revelar-se e declarar à sua igreja aquela sua vontade, e depois para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne e mal de Satanás e do mundo, foi igualmente servido fazer escrever toda. Vamos lá. Primeiro, revelação especial. Nós já vimos aqui. Pronto, aqui. Primeiro, a revelação ela era progressiva. Aqui, nós chegamos aqui à natureza da revelação. Ela é progressiva. A Confissão de Fé reconhece o conceito de progressividade da revelação ao dizer: por isso, foi o Senhor servido em diversos tempos e diferentes modos revelar-se. Aqui nós temos o conceito de progressividade, diversos tempos e diferentes modos de revelar-se. Ou seja, Deus se revelou sua palavra em diferentes locais. O autor da carta aos Hebreus, né, no capítulo 1, Hebreus capítulo 1, versos 1 e 2, nos ensina o seguinte, olha que texto lindo aqui você tem. Havendo Deus outrora falado de muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é resplendor da glória e expressão exata do seu ser. Vamos lá. Aqui ele vai dizer o seguinte, que Deus, nesses últimos dias, falou para nós pelos filhos, né, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele nos falou outrora de diversas maneiras e diversas formas. Nós vimos uma aula onde eu mencionei, expliquei um pouco esse conceito, né? Na primeira aula que nós tivemos no nosso estudo aqui, você volta lá e assiste a primeira aula, onde eu explico
em detalhes esse capítulo, esses versículos. Aqui, você vê a palavra em muitas maneiras, de muitas formas, né, no texto de Hebreus. É quimeros e polimeros, né? A palavra quimeros é fragmentada, ou seja, Deus falou por Urim, Tumim, profetas e tal, e aí vai acontecer isso progressivamente. Porém, a maneira como Deus se comunica progressivamente, a comunicação ela é plena e suficiente para aquela época, mas ela vem se desenvolvendo. Ou seja, eles recebem a palavra de Deus ali de fato, suficiente para eles, para aquele momento, para aquele período. Você tem o Novo Testamento, você tem a Bíblia completa, canonicamente falando, como fonte única de revelação e última da revelação. A segunda questão é que ela era orgânica. A revelação especial ela é orgânica. Nós estamos falando da natureza, né? Então, ela é orgânica. Ela é a mesma mensagem que tem o mesmo conteúdo desde o seu início até o fim. O conceito de orgânica pode ser exemplificado pelo seguinte modelo, ou modo de nós imaginarmos que temos um caroço de manga. Veja, você tem um caroço de manga, você não tem a manga, mas o caroço de manga é a manga em potencial, é a manga potencializada, né? Quando você planta ela, vai crescer, vai ter a sua raiz, vai ter o seu tronco, vai ter os seus caules, vai ter os seus membros, vai ter as suas folhas e depois vai ter o seu fruto, vai ter uma outra manga. Então, nós plantamos aquela semente e temos a mangueira de forma potencial. Quando ele germina e cresce, assim temos a mangueira, que é o caroço da manga plantada. Então, há uma progressividade, há um desenvolvimento. Por isso, a teologia pactual é a única que consegue explicar a unidade da Escritura. Por isso que a teologia pactual ela é cessacionista, porque ela trabalha com o conceito basilar de eu tenho uma escritura e essa escritura ela progressivamente vai se desenvolvendo até chegar ao seu ápice na revelação, que é Jesus Cristo e o encerramento canônico. Esse é o ponto interessante que a gente tem. Então, ela é orgânica nesse sentido. Um outro ponto que se destaca aqui, só para voltar. Alguma pergunta aqui sobre essa questão da organicidade da revelação, né? Progressividade e a natureza orgânica dela? Pastor, talvez eu queira uma concepção melhor sua sobre o que você diz com cessacionismo dentro do contexto do que você está expondo aí. Ok, é porque na ideia progressiva da revelação, ela caminha para um alvo, ela caminha para uma finalidade. Se você pegar Hebreus 1, vai dizer que Calvino ele vai explicar isso no seu comentário aos Hebreus. Deixa eu ver se está aqui ou está lá na igreja, meu pai do céu. Está lá na igreja o meu comentário de Calvino. Calvino é o seguinte, que Deus, Jesus Cristo, ele não trouxe uma parte da palavra, explicando esse texto de Hebreus, né? Ele trouxe a palavra completa. Tá. Entendeu? Então, na progressividade, ela tem uma finalidade. A finalidade é alcançar a plena revelação. Como é que a gente sabe disso? Deuteronômio 18 diz Moisés que Deus vai levantar um profeta semelhante a ele, e a eles deverão ouvir. É aquele que vai trazer a vontade última de Deus, Cristo. Então, na progressão da revelação, você vai ter a palavra de Cristo, que é a Bíblia concluída. Entendi. A Bíblia concluída, você tem todo o processo revelacional já declarado. Ok? Essa é a ideia. Entendi. Ok. Ok? Alguém levantou a mão também. Favorável? Eu acho que eu ia fazer uma pergunta nesse sentido também, porque não é que eu discorde, mas eu tenho uma dificuldade de encontrar, né, sendo bem sincero, né, falando com a sinceridade aqui com os irmãos, mas eu tenho uma dificuldade de encontrar um embasamento bíblico sólido para o sensacional, como é que expressa, né? Sensacionalismo, não sei dizer, mas que seria o cessar daqueles dons espirituais que Paulo vai falar ali na carta aos Coríntios, por exemplo, que eu tenho uma certa dificuldade, eu não conheço, eu conheço pouca base bíblica para compreender. Eu entendo que
como o senhor bem falou aí agora, é que na teologia, né, do pacto, você Sim. tem aí essa progressão, ou seja, Jesus veio, a Bíblia falava de Jesus, né? Jesus vai vir, né? Em linhas gerais, Jesus veio, aí veio a revelação, a revelação por meio das Escrituras, né? O Novo Testamento, falando assim de modo geral, e aí finalizou. E então, nesse sentido, a Bíblia seria a última revelação, seria a revelação findada. Mas eu tenho um pouco de dificuldade de ter aquela base bíblica de dizer que, por exemplo, não existe mais profecias, ou então não existe mais aqueles dons de línguas. Não que eu acredite, eu não estou dizendo que eu sou pentecostal, eu só estou dizendo que eu conheço um pouco a base bíblica para chegar para dizer que esses dons ali que foram escritos ali nas cartas romanas cessaram. Tá. O grande ponto que a gente tem é, primeiro, o argumento bíblico, exegético, depois o argumento histórico. 2 minutos aqui, Otávio. Júlia, se sua mãe for comprar, se sua mãe permitir, pode. Se sua mãe permitir, pode. Veja, Otávio, voltando aqui para a nossa questão, né? O processo revelacional, ele vai se dar progressivamente, como nós falamos, né? Havendo Deus outrora falado, desde os últimos tempos nos falou pelo Filho, a quem construiu dele todas as coisas. Ele falou pelo Filho. O verbo lá é passado, né? Então é um evento histórico que não se repete, esse é o primeiro aspecto. Segundo aspecto, nós vamos falar isso quando chegarmos na sessão, se não me engano, na sessão 6ª da Confissão de Fé. Então nós vamos abordar isso com mais profundidade. Eu vou mostrar as bases bíblicas para nós sermos sensacionistas. Então, a priori, é exatamente isso. Nós temos esse processo revelacional, claro. A 1 Coríntios capítulo 13 vai falar da sensação revelacional, né, de maneira muito, muito nítida também, né? E nós vamos ter também a história da igreja mais à frente, mostrando que esses dons eles não eram utilizados, a não ser no século XVI, que vai surgir os montanistas, e por aí vai. É isso. Ó, se quiser, toma aqui, Júlio. Entrega lá para tua mãe. Diz que é o da caixa. Deu para entender aqui, não foi, Otávio? Deu para entender, pastor. Aí, quando a gente chegar lá na aula, lá, propriamente, a gente vai nos aprofundar nesse ponto. Eu só estou fazendo aqui a relação da organicidade, da revelação, com a sensação. Alguém levantou a mão. Eu, pastor. Então, esse sensacionismo revelacional aí diz respeito a que não há, no meu entendimento, estou perguntando, viu? Certo. Não há mais revelação de Deus depois de Jesus. Não há. Esse sensacionismo eu estou entendendo aqui. Não há mais novas revelações, não há mais línguas, não há mais profecia. Por que não há mais língua, não há mais profecia? Porque línguas e profecia não eram revelacionais. Eram dados para construir o cânon. O cânon fechou, não há mais necessidade de novas revelações. Isso. Ok? Eu abri aqui o texto de Coríntios, realmente aqui eu já não, acho que eu não me passei desse texto aqui, depois eu vou dar uma analisada melhor nele aqui. O versículo 10, ele vai mencionar esse fato, né? Versículo 10, quando vier o que é perfeito, que em parte será aniquilado, né? Então, esse perfeito aí, né? Esse perfeito aí, ele vai apontar para... Ele é um neutro na língua grega, e ele não se refere nem a masculino nem a feminino, mas um objeto. Então, o que vem nessa ideia aí é exatamente o que vai colocar lá, a mesma palavra vai aparecer lá no texto de 2 Timóteo, capítulo 2, versos de 15 a 17, né? Quando vai falar sobre a Bíblia como sendo suficiente para que um seja perfeitamente habilitado, ou seja, amadurecido, essa maturidade revelacional, né? Que é a revelação. A revelação tem que ser amadurecida. Essa maturidade revelacional vai acontecer na Escritura. Então, a mesma palavra, ela vai falar da suficiência da Escritura, vai falar que a Bíblia é suficiente para habilitar este homem, e essa mesma palavra vai ser usada para dizer que essa revelação
ela vai encontrar sua plenitude de conclusão em um objeto, e não em uma pessoa, e não em um sentimento. Por que eu digo isso? Porque pessoas vão sustentar que esse texto vai falar que a cessação da revelação vai se dar na volta de Jesus, e outros vão dizer que é a maturidade da igreja, né? Então, não é nem masculino e nem feminino, é uma questão neutra. Nesse caso, um objeto. Nesse caso, a Bíblia Sagrada. Então, a gente vai ver isso com profundidade quando a gente chegar na seção 6 da nossa CIPB. Ok? CIPB não. É Confissão de Fé. CIPB okay. Na sexta-feira. Né? Na sexta-feira. Isso. Ok, vamos seguir aqui? Vamos lá. Um outro ponto aqui é a finalidade da revelação especial. Aprendemos pela Confissão de Fé do Westminster também que a revelação especial tem objetivos específicos na vida do povo de Deus. Eis o que diz a nossa declaração de fé. Aqui. E depois, para melhor preservação e propagação da verdade, para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja, contra a corrupção da carne, malícia de Satanás e do mundo. Os três inimigos da igreja, né? Corrupção, malícia de Satanás e o mundo. Então, ele vai preservar isso. Vamos lá. Deus, veja, primeira a preservação da verdade, né? Deus, em sua santa e sábia sabedoria, né, decidiu que a sua revelação tinha que ser preservada. A verdade é preservada por Deus por meio da revelação especial. A doutrina da preservação traz paz ao coração da igreja em saber que a mensagem redentora de Deus não se perdeu no tempo. Ou seja, Deus ele preservou a sua revelação na Bíblia, né? Então, a Escritura nos mostra isso de forma bem clara. Provérbios 22, versos 19 a 21 vai dizer exatamente isso, né? Provérbios 22, vamos ver aqui. Provérbios 22... versículos 19 a 21. Provérbios 22, aqui, pronto. Aí, versículos 19 a 21, diz assim para nós, olha só. Para que a tua confiança esteja no Senhor, quero dar-te hoje instrução a ti mesmo. Porventura não te escrevi excelentes coisas acerca de conselhos e conhecimentos, para mostrar-te a certeza das palavras da verdade, a fim de que possas responder claramente aos que te enviarem. Veja que coisa interessante. Você percebe que a ênfase está no registro da verdade. A verdade ela é registrada, ela é preservada. Há um ditado, acho que é japonês ou é chinês, que diz assim, olha, fala para nós na seguinte linha de pensamento e argumentação. As palavras voam, mas a escrita fica. Já brincaram de microfone de telefone sem fio, né? Você começa no ouvido de um, diz uma palavra, lá no final do ouvido do outro é outra palavra. Na doutrina da Escritura, a preservação ela é colocada dessa maneira. Daí, aqui, a gente poderia estudar uma outra disciplina, mas eu não vou estudar isso com vocês porque é muito acadêmico, por assim dizer, né? Seria a questão da manuscritologia, a discussão dos manuscritos, a discussão dos chamados cochetes que tem nas Bíblias hoje e tal, que fala que ali é de acordo com o melhor texto grego original, não sei o que e tal, essas discussões. Eu não vou entrar nisso. Mas eu quero entrar com vocês a ideia de que a revelação de Deus ela é preservada na Bíblia. A Bíblia foi preservada, sem sombra de dúvidas. Né? Alguém levantou a mão. Quando o pastor fizer esses estudos, tenha a gentileza, por favor, de me convidar, sim? Certo, eu convido sim. Convido sim. A minha pergunta aí, pastor, vai ser no sentido de que essa preservação da Escritura por Deus, segundo a confissão de fé mesmo vai dizer, ela é suficiente para a nossa salvação, para a salvação do homem, não é isso? Sim. Ou seja, a Bíblia que você tem na sua mão, ela é suficiente para comunicar a palavra de Deus. Nós não somos que nem uma certa religião que diz que você tem que ler o livro original para, de fato, ter a certeza da vida. Né? O muçulmanismo, por exemplo, diz que você tem que ler, de fato, o Corão mesmo, o Alcorão, de fato, e não uma tradução dele. Né? Então, é uma questão que você precisa sempre ter
pontuado na vida, né? Então, nós temos a certeza de que as palavras que lemos na Bíblia é verdade de Deus, porque Ele assim quis que essas palavras estivessem lá. Ok? Alguma pergunta? Não, né? Alguém levantou a mão? Não. Não, acho que não. Ok. Vamos lá. A finalidade da revelação, a propagação da verdade. Aqui é outro ponto importante. A verdade não deveria ser apenas ser preservada, mas também deveria ser propagada, anunciada, dita, proclamada. Deus preservou as suas palavras para que a partilhemos com os outros, uma vez que nós precisamos da verdade para nos orientar, nos guiar na tomada de decisões, de igual modo, ela deve ser propagada aos homens. Foi o que Lucas fez no capítulo 1 de Lucas, versículo de 1 até o versículo 4. Aliás, versículo 3 e 4. Igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde o início da origem, igualmente me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas a plena certeza das verdades que fosses instruído. Então, aqui o que é que acontece? Lucas, ele pega a revelação, registra ela, para que ela fosse compartilhada com outras pessoas. Então, esse primeiro capítulo da Confissão de Fé do Westminster, nós estamos aprendendo que a Bíblia ela foi preservada para ser propagada, pregada, ensinada. Ok? Um outro elemento aqui, a finalidade dela é a santidade da igreja. A Escritura, como revelação de Deus, é dada para o mais seguro estabelecimento e conforto da igreja contra a corrupção da carne, malícia de Satanás e do mundo. Ou seja, a igreja não é enganada quando tem a Escritura como centro de sua vida. Se há hoje enganos na igreja, é porque se está negligenciando a Escritura. Aliás, as igrejas, de modo geral, elas precisam avaliar o que o pastor está ensinando à luz da Escritura, à luz da palavra de Deus. Se ela não lê a Escritura, se ela não estimular a fazer isso, ela acaba tendo sérios problemas, né? Alguma pergunta, gente? Pastor. Pode falar, pastor Emmanuel. Olha só, né? Olha só. Nessa dita igreja que eu citei aqui, há pouco tempo atrás, né? Há minutos atrás, é proibido lá estudar as escrituras. É verdade. É verdade. Então, aí a minha pergunta para você, reverendo, a gente pode, porque assim, eu tenho um medo muito grande, eu tenho um temor muito grande de fazer julgamentos precipitados. Sim. Tenho medo de pecar nessa direção, né? E eu acho que todos nós temos esse medo, esse temor de fazer julgamentos precipitados. Nós podemos nos enganar nos nossos julgamentos. Então, a minha pergunta vai aqui, né? Eu posso dizer que quanto mais uma igreja for apegada às Escrituras, mais ela se identifica com Cristo, e quanto menos a igreja for identificada com as Escrituras, menos mais longe ela vai estar de Cristo? Sim. Quanto mais uma igreja está próxima das Escrituras, mais idêntica a Cristo ela é. Quanto uma igreja está mais longe da Escritura, menos de Cristo ela tem. É isso. Otávio, levantou a mão também, Otávio? Não, pastor, acho que não, mas aproveitar aqui, assim, compartilhar que, tipo assim, a gente, né, vai se muda, como, por exemplo, eu não sou pastor nem nada, então, quando eu me mudo, ou vou viajar, ou visito uma cidade diferente, eu acabo tendo que procurar, né, uma igreja sadia para poder
congregar, né, para poder não ficar dentro de casa, que eu acho é um pouco perigoso, talvez, a gente ficar só em casa ali e sem ouvir a palavra, né, de outros irmãos. Aí a gente acaba conhecendo, né, algumas igrejas, até mesmo denominações que tradicionalmente seriam tradições bíblicas, né, mas às vezes a gente vê que aquela igreja em específico, né, daquela cidade em específico, acaba negligenciando muito o estudo das escrituras, né? Seja na pregação dominical, acaba substituindo a pregação expositiva por louvores. Não que o louvor seja errado, né? Mas eu acho que cada um tem seu espaço e o espaço da pregação acho que tem que ser o mais importante ali do culto, né? E a gente vê isso, né? Negligenciando muito, às vezes os irmãos não dão atenção devida ao momento da pregação. Certa feita, eu até falei com o pastor, né? O pastor João, que eu tô frequentando a igreja chama Igreja Batista Água Viva, aqui de Amargosa. Que dentre as igrejas batistas foi a que eu encontrei, que eu identifiquei que o pastor estava mais alinhado. O pastor ele é, digamos, semi-calvinista, digamos assim. Ele não, eu acho que eu não conversei com ele muito nesse ponto, né? Mas pelas pregações, eu vi algumas pregações da internet antes de começar a frequentar essa igreja. Mas assim, até nessa igreja mesmo, eu vejo que às vezes os irmãos, depois que termina o louvor, o pastor começa a pregar, os irmãos começam a levantar, vai beber água, etc. Então vão fazer outra coisa, até coisas assim que teoricamente são boas, né? Por exemplo, vão arrumar sabe aquele café que o pessoal pega no final do culto? Sim. Os irmãos, não sei porquê, né? Mas pelo que eu percebi, eles acabam preferindo fazer essas tarefas no momento da pregação. E no momento do louvor eles estão lá engajados, mas no momento da pregação eles não têm essa disciplina, né? Acho que é um mal. Grave, é um mal, muito, muito sério. Ok, vamos seguir aqui. Veja, por quê? Porque a igreja tem 3 grandes inimigos, né? Então a igreja tem que caminhar na santidade da igreja, porque a igreja tem 3 grandes inimigos. A corrupção da carne, a malícia do acusador e a acusação do mundo. Por isso, com a Escritura, a igreja é santificada. Sem ela, os homens não podem ser consolados, santificados. E aí nós aprendemos aí Romanos 15, 4, Mateus 4, verso 4, verso 7, verso 10, Isaías 8, 20, né? O consolo que nós temos pelas Escrituras está lá em Romanos capítulo 15, verso 4, Mateus 4, 4, vai falar que não só de pão verá o homem, mas de toda a palavra que será da boca de Deus. E aí está escrito, permanece escrito, ele vai mencionando isso 3 vezes em Mateus 4. Em Isaías 8, 20, Jesus, o Evangelho nos ensina, através do profeta, a lei e o testemunho, se assim eles não falarem, jamais verão a alva. Então é a Escritura que preserva a igreja na santidade. É a Escritura que faz a igreja caminhar santa. A nossa confissão de fé também, e aí nós chegamos na última fase final dessa primeira sessão. Características da revelação. A nossa confissão de fé também, com base na palavra de Deus, apresenta-nos 2 características importantes a respeito da revelação especial. A confissão de fé, nessa sessão primeira que nós estamos analisando, diz o seguinte: Deus foi igualmente servido fazê-la escrever toda. Isso torna indispensável a Escritura Sagrada, tendo cessado aqueles antigos modos de revelar a Deus a sua vontade ao seu povo. A confissão de fé do Westminster, ela é sensacionista. Aqui nós aprendemos que a Escritura nada falta. É uma Escritura, é uma revelação que foi servida escrever toda. Aqui a Escritura nada falta nela. Aquilo que ela se destina a revelar ao homem, o apóstolo Paulo mostra dessa verdade em Romanos 15, versículo 4. Veja o que Paulo diz em Romanos 15, verso 4. Paulo diz assim para nós, olha, 15, 4, ele diz assim para nós, ó. Pois tudo que outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança.
Então, tudo que foi escrito é para o nosso ensino e para o nosso conforto foi escrito. Ou seja, ela é completa, ela é plena. Estar nela é suficiente para a igreja. A igreja não precisa de nada adicional. A igreja não precisa de uma nova revelação. A igreja não precisa de um novo dom. A igreja já tem a escritura. Ok? Quem levantou a mão? Não, se o pastor quiser, eu posso deixar para depois a pergunta, para não atrapalhar Não, aqui. não, pode perguntar. Pode? Então, Pode. pastor, então, veja bem, a gente vê essa avalanche de igrejas neopentecostais comprometidas aí com o evangelho da prosperidade, o evangelho da convicção positiva, e aí você vê relatos de pessoas que supostamente dizem ter sido curadas e foram contempladas com algum tipo de milagre. Assim, eu entendo que a despeito da verdade, de que isso possa ser verdade, eu não estou obrigado a acreditar nessas pessoas, porque a escritura ela não me dá esse veredito cabal, né? De acreditar em alguém que passou por um. Não sei, eu estou assim, sem saber nem como colocar, né, pastor? Ajude-me aí. Veja bem, o processo, a pedra de toque é a escritura. Para eu avaliar uma doutrina, um ensino, um comportamento, um testemunho, é a escritura. Então, por exemplo, o cara diz, não, eu tive uma, como aconteceu com a R.R. Soares recentemente, né? O senhor que é R.R. Soares. R.R. Soares recentemente, ele cogita processar um jornal que mostrou o mesmo personagem, a mesma pessoa, recebendo 14 curas. Nossa! Em diversas igrejas diferentes da rede dele. Né? Então, é uma situação muito, muito cômica que a gente tem, né? Então, é uma das coisas mais interessantes. Por exemplo, eu era membro da Igreja Presbiteriana lá de Recife, Ibura, bairro onde eu cresci, e aí eu lembro que de domingo de manhã eu ia dar um estudo na escola dominical, e aí eu disse, eu vou ligar aqui a TV para ver o horário, porque lá em casa não tinha relógio, eu tinha que ligar para ver. Na casa de minha mãe não tem relógio até hoje. Então eu ligo a TV para saber, né, o horário na TV, e tinha aquele programa regional da Igreja Universal do Reino, né? E aí, quando eu olho, tá lá um indivíduo, um senhor de idade, sentado na cadeira de roda, falando que Deus é... Aí ele fala assim, que depois que passou lá, orou, ele começou a andar. E tinha uma mulher do lado, levando, carregando a cadeira de roda, quem era? Dona Jura. Dona Jura era membro da nossa igreja. Engraçado. Era membro da nossa igreja, Dona Jura. O marido dela não é crente, mas dela bebia muito, seu Antônio, já falecido, seu Antônio. E o filho dela foi meu discípulo. Eu discipulei o filho dela no evangelho, né? E ele era zelador da igreja. O irmão, hoje é diácono lá na igreja, o irmão Robson. Robson, um abraço, Deus abençoe. O que acontece? Eu cheguei, aí eu disse, não, aquilo é o seu Antônio. Aí eu peguei, liguei a TV e fui embora. Eu cheguei assim, rapaz, ô Robson, tu sabendo que teu pai ficou... Aí ele fala assim, não fala. Não fale. Você não é por que não? O que foi que não? Você não sabe o que aconteceu. O pastor esteve lá no bairro da gente. E ofereceu um dinheiro ao meu pai, para o meu pai fingir ser cadeirante. Rapaz. O pastor, rapaz, esse pecado é grave, né, pastor? Rapaz, não que existam pecados e pecadãos, mas isso aí é uma coisa que você... Seria um tipo de pecado contra o Espírito Santo, porque no caso você... É uma blasfêmia. É uma blasfêmia. Isso. É uma blasfêmia ao Espírito Santo. Você dizer que ele fez uma coisa quando ele não fez. Nossa, cara. O que é isso? E aí, assim, eu estou falando assim, o que eu já vivenciei, gente. É o que eu já vivenciei, o que eu vi. Pessoas ligadas a mim
crentes em Jesus. Aí eu fui e falei com a irmã Júlia, irmã Júlia, por que a senhora levou? Não, meu irmão, se eu não levo ele, a guerra estava feita dentro de casa, eu tinha que levar. Levar ele, fingir que ele era cadeirante e tal, porque, sabe, né, meu irmão? Misericórdia. O marido descrente, agressivo e tudo mais, então a gente tende. Mas é difícil, cara. Difícil. Então, assim, Deus cura? Cura. Sim, Deus pode sim. curar? Pode curar. Isso. Alguém tem um dom de cura? Não tem. Ninguém tem um dom de cura mais. O dom de cura acabou. Deus cura, você pode orar por alguém, Isso. e Deus pode curar. A Bíblia diz isso, né? Está alguém doente, chame os presbíteros, eles orem por eles, e eles serão curados. Porque a oração da fé restaurará o enfermo. É interessante que Tiago não diz aí que chame alguém que tem dor de cura, né? Peraí, gente, 2 minutinhos. 2 minutinhos, já volto. Oi, pastor Samuel. Tudo em paz? E só expandiu bastante a percepção nesse sentido aí. Muito e bem. Parece que cada vez que a gente vai estudando mais, nossa compreensão vai melhorando, né? Textos que antes eram difíceis ou incompreensíveis, a gente vai conseguindo compreender melhor aí o que está querendo ser, o que está sendo dito ali, né? Sim. Ok. Alexandre, um abraço, viu, Alexandre? Deus abençoe. Pastor Alexandre é meu irmão, ele mora em Itaberaba, eu moro aqui em Amargosa. Mas eu não tenho certeza, mas eu acredito que ele estava ouvindo tudo aí, viu? Ele não estava sendo somente um número aí na aula, não, que ele gosta também, só que acho que talvez por ele estar no computador, talvez ele está sem microfone, mas aí... Entendi. Ok, tranquilo. Raimundo, a gente se vê, né? Isso, pastor. Olha a riqueza, hoje eu quero endossar as palavras do irmão Otávio, tão sábio que ele colocou aí, viu, pastor? O conteúdo, as explicações, dirimiu muita coisa que, por exemplo, né, eu estava tendo dificuldade. Então, o pastor foi hoje muito incisivo na explicação, no comentário, viu? Deus o abençoe, muito bom, viu? Estou feliz por isso. Amém. Deus abençoe a sua família. Feliz ficamos nós aqui por poder edificar a vida dos irmãos. Deus abençoe e a gente se vê na próxima aula, que daqui a 15 dias a gente se encontra de novo, tá bom? Lamentavelmente. Porque assim, não dá para fazer todo sábado, senão eu não tenho tempo para a família. Eu não tenho. Verdade. Essa semana eu tive aula na segunda, aí fui para a igreja, aí tive aula, aí quarta-feira eu vou ter aula, a partir da quarta-feira toda quarta-feira vai ter um curso que eu vou mostrar para uma irmã da igreja online também, AD, sobre o Evangelho de Lucas. Quinta-feira eu tive aula na faculdade, com o pessoal do discipulado, foi o contrário, alguma coisa assim. Foi quarta-feira e faculdade depois. Aí, sexta-feira com vocês lá, os homens lá da CI, e hoje aqui. Aí, já viu, né? A mulher começa a cobrar e tal. Aí, verdade. Mas é por isso. Se não fosse isso, todos os sábados a gente estava junto. Eu vou te fazer uma perguntinha depois no WhatsApp lá, tá bom? Tá bom. Deus abençoe. Amém. Você também. Fica com Deus. Um abraço. Deus abençoe. Abraço, pastor. Abraço. Tchau. Tchau. Abraço, tchau. Tchau. Se você está nesse canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e faz o triplo C. Curte, comenta e compartilha. Deus abençoe você
Deus tenha graça na sua vida.